Olá para você que me acompanha, que alegria estar em mais uma edição do nosso podcast do Estúdio Vitrola, que é esse espaço para bater papo, para conversar com gente interessante, que tem história para contar e que às vezes você conhece só um lado dessa pessoa e não conhece o outro lado. É um podcast que junta empreendedores, porque é o podcast do estúdio. Sim, para você que está me assistindo, eu sou Fernando Martins, se você já me conhece, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Se é pela primeira vez, é um prazer ter você aqui comigo, porque é o seguinte, aqui é o Estúdio Vitrola, na Moca, coração da Moca, que é o bairro mais paulistano de São Paulo, sem dúvida alguma. É o bairro que tem hino, é o bairro que tem bandeira, é o bairro que tem time, enfim. E nós vamos falar de futebol, por isso que eu citei essa observação para você hoje. Venha para cá, se você quer ter o seu podcast, o seu videocast, gravar aulas, fazer lives, enfim, transformamos o seu sonho audiovisual em realidade. E onde a gente está? Já disse, na Moca, mas em que lugar? Dentro do Amplifique Coworking, onde você também pode transformar em realidade o seu sonho empresarial e profissional. Desde o endereço fiscal, o endereço corporativo, até mesmo se instalar aqui em um dos casarões mais charmosos da Moca, que é onde está o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição. E hoje a gente vai falar sobre futebol, a gente vai falar sobre um evento muito especial que já teve a primeira edição no finalzinho de 2024. Eu, infelizmente, não pude ir, mas já estou marcado como um dos primeiros para a edição que vai acontecer em maio desse ano, no Centro de Treinamento D'Artagnan, aqui em Guarulhos. Mas eu vou te contar já já o que é, mas quem é a pessoa, já está aqui do meu lado, que é o Renato Lanzon. Renato, muito obrigado, Renato Lanzoni, para corrigir aqui o meu erro. Renato Lanzoni, que é o cara que idealiza o Lendas Camp e que tem uma trajetória e um amor muito grande pelo futebol. Renato Lanzoni, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado por ter um tempinho na sua agenda para falar com a gente, para estar com a gente aqui nesse momento tão especial do nosso estúdio que está entrando no ar, que está com o nosso podcast entrando no ar, as pessoas dando feedbacks tão legais e as pessoas vindo aqui contar suas histórias. Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui diante de um ícone do jornalismo. Obrigado. Fernando. Fazer parte aqui desse início, né, da Vitrola, né, do estúdio, a convite aí do Júnior, convite de vocês todos. Eu que acompanhei a trajetória da Amplifique desde o comecinho. É verdade. Né, e somos parceiros, conheço a empresa aqui fantástica, vocês estão com um grande parceiro. Então agradecer o Júnior, o Rover também, Nani, Amanda, que fazem esse projeto, né, aqui. E se Deus quiser, que seja um sucesso aqui o estúdio. Obrigado pelo convite. Modéstia à parte, Renato, a turma é boa, viu? Facilita muito trabalhar com gente que ama o que faz. Por isso que eu falei que a gente transforma os sonhos em realidade, né? Porque a comunicação é muito disso, é muito de sonho. E às vezes as pessoas... Eu falo que todo mundo tem alguma coisa a comunicar. Com certeza. Né? Então a gente está aqui para ajudar. É isso aí. Né? Levar a mensagem para o mundo. É isso aí. E vamos falar exatamente disso. Deixa eu apresentar você primeiro, Renato Lanzoni, para a nossa audiência. Tem 45 anos, né, Renato? 45. E 23 dedicados a... Formado, mais 5 de acadêmico. Então Pois quase 30 anos, né? Quase 30 anos de odontologia, cirurgião dentista. Isso. Aqui do Tatuapé, né? Tatuapé, aqui do ladinho. E é uma herança que veio da família, tá no DNA. É isso aí. Meu pai vai, no ano que vem, 50 anos de formado. Olha, bodas de ouro. Bodas de ouro. Mas isso é para poucos, jubilado. Hein? Que coisa. É uma honra estar trabalhando ali em atividade ainda. Como é que é o nome do papai? Odair Lanzoni. Odair Lanzoni e Renato. Vocês trabalham juntos? Sim, juntos. Graças a Deus. É uma dádiva, né? Pois é. Trabalhar com o pai é incrível mesmo. Experiência incrível. Me ensinou muito, mais do que a universidade. Eu imagino, né? Porque a prática, a vivência, o dia a dia, é o cuidado ali de pai e filho que transforma isso com certeza. E dá essa solidez que é tão rara, né? Nos dias de hoje. Ele também nutre essa paixão pelo futebol? Sim, veio de pai para filho, né? A paixão pelo São Paulo, a gente nos estádios desde pequeno, né? Tanta experiência. E hoje, graças a Deus, consigo passar isso para os meus filhos, né? A gente ter essa experiência junto do futebol. É uma família São Paulina. São Paulina. De frequentar o Cícero Pompeu de Toledo. É isso aí. Que muitas bacana. Histórias.
Muitas histórias. Eu acho que assim, a cidade de São Paulo tem essa ligação com o futebol que é uma coisa impressionante. Eu dizia aqui nos bastidores, eu vim lá do interior de Araraquara, a minha paixão aterradora pela ferroviária, né? Que cresci lá dentro, meu saudoso pai era pintor do estádio, né? Ali. E era muito engraçado, eu sempre quis ser comunicador, jornalista, então eu ia com os meus amigos, né, e eu ficava de olho nas cabines de imprensa e eles de olho no campo, porque eles queriam ser jogadores. E eu já sabia que o meu talento para o futebol era muito curto, então eu pensava sempre nisso. Então é muito legal você ter essa referência desde cedo, quem pode ter isso é espetacular. E aí na tua história, você me corrija se eu estiver equivocado, Renato, você passou a ter ainda mais uma aproximação com o futebol, com a odontologia, porque você passou no seu consultório. O Tatuapé é um reduto de muitos boleiros, eu vou usar esse termo, que eu não acho pejorativo, né? É o pessoal da bola, poxa, aí, não é? Boleirada. A boleirada... Eles mesmos se intitulam, né? Se intitulam. Muitos moram aqui, Tatuapé, Anália Franco, né? Tem essa... do Corinthians, né? Exatamente. Tem essa ligação muito grande. Meu querido amigo Vampeta, que está convidado para vir aqui, vamos convidá-lo para o Lendas também. Opa, tá convidado, né? Vampeta. O Vamp é um querido amigo. Eu falava que ele era o rei do Tatuapé, tal, enfim, uma galera muito grande. E com o teu consultório lá no Tatuapé, você passou a atender, né, ex-atletas, essa galera que fez e faz essa arte do futebol, e o Brasil essa referência, e depois levou você a criar um produto empresarial que é o Lendas Camp. Exatamente. Essa que é a trajetória. Esse evento, gente, o Lendas Camp, ele faz uma união muito importante, que eu acho que ele tem dupla ação, se eu puder dizer dessa maneira, só do que eu ouvi, porque, como eu disse, eu não consegui ir no que eu ouvi em novembro, mas a segunda edição já está aí, ó, 1, 2, 3 e 4. 1º, 2, 3 e 4 de maio, lá no D'Artagnan, em Guarulhos, no centro de treinamento. Guararema, não é Guarulhos. Você vai ver aqui o que é o Lendas Camp para você participar. Por que eu falei dupla ação? Porque, além de ele ter um espaço para revelação, para os jovens, você reverencia os grandes. Reverencia quem já fez. E aí você une isso. Exatamente. Que é da mesma maneira como você e teu pai fazem lá no consultório, né? É isso aí. Traz essa experiência, essa expertise, né, lá de trás. Que a gente não apagar essa história do que não apaga a história, porque nós temos um problema sério no Brasil, de nós esquecermos da história. É isso aí. E falar para essa garotada, olha aqui, ó, a trajetória que esse aqui passou, e ouvir deles. Sim. Ó, evita isso aqui é problema, isso aqui é o caminho. Pequenos, quando a gente teve esse contato com os jogadores, eles não sabiam, né? Então, assim, parte da gente passar isso para os filhos. Porque vem aqui, senta aqui, ó. Esse aqui, ó, ganhou, foi campeão mundial pela seleção. Sim. Foi campeão mundial pelo clube, campeão brasileiro. É verdade, pai, não sabiam. Então, isso daí, eles só vão saber se a gente, né, levar isso para eles. Então, faz parte, eu acho, que do pai passar isso para o filho, né? Para os filhos, né? A gente não deixar morrer essa história que é o futebol, que é essa paixão nacional, né? Em especial aqui em São Paulo, como eu dizia, nós temos os grandes clubes, nós temos São Paulo, Corinthians, Palmeiras, nós temos os clubes que ainda são raiz, né? A gente estava falando, né, do camarote lá do São Paulo, que você frequenta. Aí a gente vê aqui na Moca, o Juventus, que é o futebol raiz, não tem camarote, é alambrado, é arquibancada de cimento, é sol, é chuva, é grudado ali no alambrado gritando pro goleiro adversário. A tua mãe isso, a tua mãe aquilo. Exatamente. Né? É um futebol raiz, que era como eu tive lá no interior. Aí aquela você tem, pressão, né? Por exemplo, ainda mesmo, né, ali na Barra Funda, o CT, os modernos CTs do Palmeiras, do São Paulo, e na frente você tem o Nacional. Né? Você tem os times que ainda sobrevivem, né? Eu acho muito legal isso. Isso aqui em São Paulo, né? Se você for para o interior, ainda mais. Aí tem lá a minha Ferroviária que conseguiu. Hoje, né, nós temos o modo vou até um pouco antes, o Clube Empresa, que aí hoje são as SAFs, as novas modalidades de gestão do esporte, porque o esporte se tornou um negócio milionário. Né, de anos para cá, um negócio milionário. E aí você tem que mexer na gestão. Não dá para você continuar com o seu clube pensando naquele clubezinho de recreio, recreativo, enfim. Sim, é empresa mesmo, né? É empresa. E as negociações com os jogadores, acabou o amadorismo. Inclusive, mando um grande abraço, espero que esteja assistindo esse programa, um grande empresário do futebol brasileiro, meu amigo Edson Codor, que é de Araraquara também, né?
cuida inclusive da carreira do meu querido conterrâneo Dorival Júnior, técnico da nossa seleção. Legal. E tudo isso é gestão, é negócio. Sim. Ah, virou negócio? Gente, é negócio porque envolve dinheiro. Tudo Sim. é negócio. Nós aqui no nosso podcast, nós amamos fazer, mas nós temos um contrato, nós funcionamos Sim. de uma maneira, né, porque envolve dinheiro. E o futebol vem se profissionalizando. É preciso se profissionalizar para salvar o futebol brasileiro. Né? As experiências são exitosas, nós estamos vendo, né? Em tudo isso. E profissionalizar em todos os setores, inclusive nesse que a gente vai trazer aqui agora. Antes, Renato, eu queria contar um pouquinho da tua história, porque eu acho que a gente é movido por isso. Você já contou um pouquinho, filho do Odair, né? Sim. Não vou esquecer mais o nome. Que é dentista, você virou dentista. E aí, conta pra gente como é que você vira dentista e isso acaba se entrelaçando. Eu quero mais detalhes com futebol. Então, frequento o Morumbi há muitos anos, né, desde pequeno. E de um tempo para cá comecei a ter algumas amizades dentro do estádio, ali no Morumbi, e frequentar os camarotes, né? E conheci alguns jogadores, Sim. né? Alguns ex-atletas, né? E um deles foi o Alex Silva, o Pirulito, né? Que a gente fez uma amizade muito grande, bem próxima. Ele morava no Tatuapé, nessa época, e em um dos atendimentos surgiu até essa ideia do camarote, de a gente fazer uma área corporativa e tal, e a gente começou a desenhar isso, e aí veio a história também de um acampamento para as crianças, essa ideia, e aí coloquei no papel, né? Nessa época ele acabou voltando para Rio Claro, o Alex Silva, e aí eu fui desenhando o acampamento e surgiu o nome Lendas Camp, e um sonho no papel, né? Então, assim, para se tornar realidade, tinha uns degraus aí para chegar e virar realidade, né? E aí iniciamos esse projeto, né? E graças a Deus deu tudo certo. Saiu o primeiro e agora logo mais aí o Lendas Camp 2. Então foi assim que surgiu. E aí começamos a frequentar também outros eventos, fui conhecendo outros atletas, foram abrindo portas, né? E eu gosto de falar, citar sempre o nome das pessoas, porque eu acho que um projeto, ele não parte de uma pessoa, né? Então eu falo, Lendas Camp não é meu, né? É nosso. Porque a gente não faz nada sozinho, né? Isso é verdade. Então o Pavão foi uma pessoa lateral direito de São Paulo, 94 foi bola de prata, jogou na era Tele Santana e tal. Foi uma pessoa que ajudou bastante também. Então, sempre estava nos eventos com eles. E fui entendendo, eu fiquei uns 2 anos indo. Conheci a Bia, assessora também, que faz uns eventos bacanas, que ajudou bastante. Por isso eu gosto de citar. A gente tem que ser grato às pessoas que ajudaram a gente, né? E aí eu fui aprendendo, né? Entendendo. E aí, para conseguir desenhar o Lendas Camp. E aí surgiu essa ideia de fazer no CT do D'Artagnan, que é um CT que você vai conhecer, espetacular. Inclusive, assim, para clubes profissionais, né? Então, Colo-Colo estava agora lá, feminino, Corinthians faz pré-temporada, Água Santa, os clubes profissionais. E a gente tem um amigo em comum, um parente deles, e que nos conectou. Então, foi uma série, assim, foi interessante, porque as coisas foram acontecendo, eles me ligaram pedindo se eu conseguia o Master do São Paulo para jogar lá no CT. E aí eu consegui essa ideia e tal, levar para jogar lá com eles, né? E aí levei a ideia do Lendas Camp e eles abraçaram a ideia também. O CT abriu as portas para a gente. Então, assim, sou muito grato a eles também, porque acreditaram no projeto no papel. Sim. Né? Sair um primeiro de qualquer coisa é muito difícil, né? Muito difícil. Né? Então, assim, eles acreditarem, né? Então, as lendas, o próprio CT, né? Foi, assim, bem bacana, né? Essa parte. E aí fui conheci o Giancarlo do Palmeiras, né? Birubiru, né? Lenda corintiana e tal, paciente também. E aí a gente foi desenhando e todos foram abraçando essa ideia, né? E foi assim que surgiu o Lendas Camp, o primeiro. Que bacana, acho que isso é fantástico, isso traz uma questão, Renato, que é a importância do network, né? Sim. Nós não somos ilhas, né?
Nós temos que estar estabelecendo pontes, estabelecendo comunicação. Exatamente. Como é que você vê isso? É uma coisa essencial, né? Essencial. O network hoje é tudo, né? Na comunicação, isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, conhecer as pessoas, né? A gente abre porta exatamente com o network. Né? E muitas vezes você não precisa fazer tal coisa, mas eu sei quem faça. Exatamente. Cada Eu um na posso te sua... ajudar aqui. Não, pô, cara. Mas sei quem faça. Sei quem faça, e é um amigo meu, feito. eu confio, É tal. As indicações são fundamentais. Isso é uma dica para a vida, né? Isso aí. Acho que isso é uma dica para a vida. Agora, eu queria saber ainda no futebol, o Renato, como é que você começou a se interessar? Uma coisa que você disse, você ia para o estádio com teu pai, enfim. Você tem alguma experiência marcante da infância? Eu estava relembrando aqui com você que eu ia no estádio, que meu pai pintava lá, e eu estava sempre lá, nasci ali na Vila Ferroviária Araraquara, e eu era vizinho de jogadores, do Donato, fui vizinho um bom tempo. Então eu via esses caras saindo para treinar, né, quando na minha infância eu acompanhava, eu queria brincar de fazer as entrevistas, enfim. Você tem alguma memória dessa? Tenho tantas da Que infância, legal. né? Bastante. Tem uma bem interessante que um dos jogos da Libertadores da América de 94, 93, 94, tava eu, meu pai e 3 amigos, e a gente, mais de 100 mil pessoas, né? Na época que você falou que, lembrando aquela época que era o arquibancada cimentada, o cimentão e tal, né? A gente tinha geral ainda, aquela parte lá embaixo. Sim. E a gente tentando entrar no estádio lotado, não conseguia, com ingresso, tudo na mão, e um cidadão veio por trás, deu um pontapé no portão, tava entrando um carro, abriu o portão, e aquele povo todo invadiu o estádio, e a gente não tinha que fazer isso, senão a gente ia ser pisoteado, né? Pô, acabei invadindo o estádio, Tem eu e meu pai, junto. e fomos junto porque não tinha outra, com o ingresso na mão, e acabamos entrando. Então, algumas coisas, essa daí é uma que eu lembro a gente sempre dá risada, lembra dessa história. Uma bem bacana também que eu lembro que foi em 92, já tem uns, acho que 12 anos, uns 12, 13 anos, eu fui pro São Paulo ia para o Mundial, e eu fui pro aeroporto de Guarulhos com a minha avó. Minha avó foi comigo e recebeu jogadores, aquele mundo de gente que eles iam embarcar, né? Um feito inédito, né? Sem dúvida. Jogar em Tóquio e tal. E minha avó foi junto e a gente, no meio daquela bagunça, o time conseguiu entrar, passou, a gente não teve muito acesso. Tive foto dando a mão com o Tele Santana, e de repente chegou o Ronaldão, o zagueiro, e ele veio fora, ele não estava com a comissão. E eu fui pegar tentar um autógrafo. Naquela época não tinha foto, né? Sim. Tinha, a gente andava com caderninho, né? Caneta. E eu do lado dele, Ronaldão, 2 metros de altura, baixinho ali do lado dele. E ele andando desesperado para não perder o voo, né? Nem conseguia dar atenção, coitado. E aí eu acabei saindo na capa de um jornal, do lado do Ronaldão, né? Tentando um autógrafo com a faixa de Tóquio na cabeça, tal, tenho esse jornal guardado até hoje. Então, assim, se for contar as histórias de infância... É a foto que você não imaginava que ia ter. Imaginava, né? Depois ele falou, pô, você saiu na capa do jornal. Eu fui na banca, né? E tava lá o jornal, tenho guardado até hoje. Então, várias memórias, né? Então, assim, hoje, é que eu falo para meus filhos, são, né? Os meus ídolos. E hoje está presente com eles, então saio para almoçar, saio para jantar, recebo no meu consultório, trago para o evento. Então, assim, assim, nunca me passou pela minha cabeça, nem nos meus melhores sonhos, né? Então, é um prazer, realmente, esse projeto foi feito com muito de coração e, às vezes, até não acredito tudo que aconteceu nesses últimos anos, foi bem bacana. É uma coisa mágica, né? Uma com coisa certeza. Assim, fora do padrão. É mágico. Agora, Renato, me diga uma coisa, então, o que motivou você a atender esses ex-atletas? Uma indicação que chegou, enfim, e aí como é que essa experiência até modifica essa visão do esporte? Porque o garoto que ia lá, pediu autógrafo, ou meramente o torcedor, passa a conviver, passa a saber de histórias, né? Muda completamente, né? É muito legal, né? Porque essas histórias que você falou, você tá lá, aquilo que a gente ouvia, né? Por vocês, né? Sim, os cronistas, né? Esportivos, né? E aí tá com eles e às vezes perguntar, né? Tá junto, né? É muito legal. E como você falou, como que eles se tornaram, né? Assim, nos eventos, né? Como eles sabiam que eu era dentista, e sempre o Pavão era sempre muito bom dentista, hein? Vocês precisam ir lá. Então acabou indicação, aí veio um, aí outro
indica, vem um outro ex-atleta e tal, né? Então foi assim que surgiu, né? Que eu abri as portas, né, para eles. Eu não tenho, meu consultório não tem placa, sempre foi por indicação, boca a boca. Eu tô no bairro, nasci no bairro, né? Me formei, meu consultório está lá, então graças a Deus tem uma agenda super cheia e tal. Então, mas não foi propaganda, foi coisa que aconteceu naturalmente e eles é um prazer recebê-los lá no meu consultório, né? É uma honra. Vamos falar do Lendas Camp. Vamos lá. Então essa criação vem de uma ideia que surgiu lá com o Alex, você botou no papel, falou, pô, isso aqui pode dar jogo, isso aqui pode ser algo que vire algo real. Então, o que inspirou a criação do Lendas Camp? Né? Essa ideia de algo empresarial, mas aí de unir gerações. Como é que surgiu a ideia, amadurecendo ainda mais, para chegar nesse formato? Nós vamos juntar as lendas do futebol com as promessas. Exatamente. A ideia era essa, trazer os lendas, a experiência que eles tiveram, né, nessa vida no futebol, tanto aqui no Brasil até fora, né? País. Então você imagina aproximar, olha a experiência, trazer as crianças que têm o sonho de ser atleta, né? Trazer os atletas que não tiveram essa oportunidade, né, na época deles, e trazer toda essa experiência e levar para as crianças. Então, foi muito importante. Essa foi a principal ideia, né? Então, por isso que a gente trabalha com as crianças de 10 a 17 anos que sonham em ser um jogador de futebol, né? Ou aprimorar, né? Ou até que a gente conversa com eles. De repente, um bate-papo que a gente faz logo no começo, que o futebol, o jornalismo, futebol. Então, a gente tem preparador físico, a gente tem fisioterapeutas. De repente, não vai ser um atleta, mas ele pode trabalhar no futebol. Então, essa ideia do Lendas é eles trabalharem em conjunto, ter essa experiência. Multidisciplinar e pessoas de bem, aprender a trabalhar no coletivo, né? Então, essa era a ideia, essa era a principal ideia. Trazer também o quê? Esses atletas, eles conseguem conectar. Pô, se ele vê que eles têm ali um garoto que é diferente, de repente eles vão fazer uma indicação para um patrocinador, para um empresário, um patrocinador Sim. também que a gente tem, que tem garotos que empresaria atletas, entendeu? Então a gente tem jogadores que saíram, atletas que estavam no Lendas Camp e já estão treinando. Tem uns fazendo peneira no Red Bull, tem um que já está jogando no Votorati, tem um que está jogando no Salão no São Paulo, entendeu? Tudo através desses jogadores. Então a ideia é que esse próximo também a gente tenha olheiros, né? Pessoas que, de repente, encaminhem, né? Essa é a ideia. Mas o principal é essa experiência que eles vão levar para a vida inteira. Então, que sejam pessoas de bem, né? E que a gente contribua, faça uma parte para a carreira deles e como um ser humano de bem, né? Essa é a ideia, tornar eles uma cabeça, abrir para um horizonte aí para seja uma pessoa de bem. Esse é o foco do Lendas Camp. E como o esporte disciplina, né? Também. Disciplina, você vai melhor na escola, você vai ter mais foco, você vai saber lidar em grupo. É impressionante, assim, a dedicação, porque a gente ficou preocupado, 10 a 17 anos, né? Então, a dedicação deles, se falar que a gente teve um problema disciplinar com eles ali, olha, esse horário é isso, hora de treinamento, tal, hora de dormir. Cara, sensacional. Quantas eles bem pessoas focaram. Participaram? Foram 25 atletas. Legal. A ideia agora do próximo é que a gente chegue a 40 atletas. Que bacana, na mesma faixa etária. Na mesma faixa etária. E deixa eu perguntar, só meninos? Então, só meninos. A gente teve uma procura, a gente tem essa ideia de fazer um só com as meninas. Pela faixa etária, a gente ficou meio preocupado em misturar meninos e meninas. Sim. Mas a ideia a gente também é ter o Lendas Camp delas. O feminino é muito importante. Uhum. Quando a gente começou, foi uma das coisas que a gente colocou em pauta, porém, na equipe, eu era a favor de colocá-las junto, mas o nosso staff achou melhor a gente não misturar pela idade, sim. Entendeu? A gente algum problema, né? Mas está no radar. Está no radar. Porque vem crescendo, Vem crescendo, não. Tem que incentivar. Tanto bonito. Que você vê o CT do D'Artagnan, o Colo-Colo feminino, tava o Corinthians, as Bravas estavam lá. As Bravas estavam lá. Estavam lá agora. E com certeza, a gente tem que incentivar.
né? Só que a gente não quis misturar, né? Fazer... até porque a gente ia ter que fazer realmente um treinamento separado, né? A gente não ia poder fazer um treinamento misturado. Não era essa a ideia, Sim. né? Então, a gente fazer focar, mas está no radar, é a ideia, sim, o Lendas Camp feminino. Que legal. Eu tenho uma relação muito legal com o futebol feminino, até pela própria Ferroviária, que é uma das referências do futebol feminino brasileiro, né? Bicampeão da Libertadores Feminina. Eu tenho uma foto muito linda segurando o troféu da Libertadores Feminina. Legal. Né? Que ali tive grandes, queridos amigos, Douglas Onça, grande jogador Douglas Onça da nossa Ferroviária, calou o Estádio Olímpico na década de 80, na Taça Brasil, com a Ferroviária ganhando do Grêmio com gol de Douglas Onça. Se não me engano, em 84 ou 85, não vou lembrar agora, foi técnico do futebol feminino e ele dizia isso, né? Às vezes a Ferroviária, eu como repórter, a Ferroviária jogava com um time do Maranhão, fazia 8-0, 9-0, aí a gente ia lá, porque como torcedor você fica feliz. Claro. Aí a gente ia lá, mais um baile, né, professor Douglas Osso, falou assim, não, isso não é bom. Isso mostra o abismo que ainda tem no futebol feminino. E isso, eu tô falando faz mais de 10 anos. Como mudou, realmente, ele falou assim, tem que ser mais equilibrado. Não é legal ganhar de 9-0, mostra como aqui a gente tem estrutura e lá eles não têm nada, e corre o risco de fechar, de parar o projeto. Clubes só. Isso, exato. E hoje você vê como nós temos um campeonato brasileiro Né? bem equilibrado, né? O campeonato paulista bem equilibrado, os clubes entendendo essa necessidade e vida longa ao futebol feminino. Com certeza. Né? Que a nossa seleção brasileira também, né? Que já teve nomes tão relevantes, né? Das veteranas, né? Marta, Formiga, sim, enfim, e de nova geração como da minha amiga Bia Zanerato, né? Filha do meu querido amigo Joãozão, que brilhou na Coreia, né? Brilhou aqui no Palmeiras, né? Eu já falei, quando for encerrar a carreira, pode terminar no Corinthians lá com as Brabas, que aí eu vou ficar muito feliz. A Bia também é de Araraquara, né? Enfim, amigas que eu tenho que já aposentaram, como a Andréa Rosa, foi zagueira, medalhista olímpica, enfim. Eu acho muito bonito, né? Ver esse lado também. Então, quem sabe, num futuro próximo, teremos o Lendas Camp delas. É isso aí. Se Deus quiser, tá no radar no projeto. Isso é muito legal, isso é muito joia. Então, como é que foi essa... Vamos falar dessa primeira edição. Você disse aí mais de 20 atletas participando do Lendas Camp. O que você pensou, né, quando implantar? Vai chegar a data, enfim, desafio, e depois que conquistas tira disso? Foi complicado, porque quem é o Renato, né? Lendas Camp, você... Por mais que eu esteja ali com o respaldo das lendas, né? Era o primeiro. Então, como que eu iniciar esse projeto? Eu ofereci um sonho que está no papel. Imagina. Esse foi o principal desafio, né? E aí eu tive pessoas do meu lado que foram incríveis, né? A minha esposa foi sensacional. Trabalhou assim dia e noite comigo e me ajudou muito. Assim, trabalhei até 1h da manhã, 4 horas da manhã estava acordado. Não foi fácil, que assim, são muitos detalhes, né? A gente pensa com tudo, muito carinho mesmo que a gente foi feito, né? Então, responsabilidade pela idade das crianças. Você está, né, com o bem mais precioso das famílias. O agradecimento que eu fiz lá, eu iniciei, né, agradecendo a Deus e a outros pais em confiar as crianças, que é o bem precioso deles, né? E deixar lá 3, 4 dias com a gente, né? Então, assim, esse foi o principal desafio, né? Trabalhar com essa idade, os pais entenderem um projeto que estava no papel, que era um sonho, e se tornar realidade. Então, eu tive a minha esposa que foi, assim, sensacional, me ajudou demais, né? Eu tive o Marcos também, um amigo que, a princípio, até ia entrar no projeto como um sócio, entrou como patrocinador e me ajudou muito com as ideias. Ele é mais jovem e empreendedor, me ajudou bastante também, foi incrível e sou muito grato a ele. E aí esses foram os desafios que a gente foi de vender, né? Como que a gente ia trazer esses atletas, os pais entenderem, né? Então foi muito legal. Hoje, quando a gente tem o primeiro, a gente já tem um material, né? Então o feedback dos pais é incrível. No último dia foi sensacional. A semana, as mensagens que a gente recebeu dos pais, esse foi, acho que a maior conquista, né? Das crianças, dos atletas saindo, assim, as postagens marcando a gente, o que eles aprenderam. A gente teve campeonatos, a gente estava na época de campeonato interno das escolas, né?
E os pais, vendo o que a gente acrescentou para eles, né? O aprendizado que eles tiveram, porque a gente fala assim, é um acampamento, eles vão jogar bola. Não, é um treinamento. Os atletas, a dedicação dessas meninas, você não acredita, você vai estar lá. É impressionante. Eles passam mesmo a experiência deles, posicionamento, para o jogo, volta. Então, assim, não é, joga a bola para eles. A gente leva 4 preparadores físicos, inclusive Daré, incrível, preparador físico, outro que abraçou o projeto também, cuidou dessas crianças, treinou junto com as lendas, então ele dá toda essa assistência, ele e a equipe dele, Caio, Juninho, Wagner, fizeram um trabalho sensacional junto com o Daré, coordenando, auxiliando as lendas, né? Então, dando respaldo para eles no treinamento, e as lendas, você pega as fotos dos vídeos, e o Veloso deitando, pulando no chão, posicionamento, ensinando os goleiros, o Pavão indo para a lateral, ensinando o cruzamento. Então, foi maravilhoso. Então, tudo que eu imaginava, né, que eu sonhava que fosse o projeto, foi além porque a dedicação deles foi, assim, incrível. Né? Então, eu contei com pessoas fantásticas. Até eu fico falando o nome e fico preocupado em, às vezes, de repente, esquecer. Foram muitas pessoas, né? Já falei a turma do CT, falei do Alex, falei do Pavão. Da esposa. Da esposa, que foi e é meu braço direito e esquerdo em tudo. Né? Meus filhos que jogaram, participaram. Agora o meu maior, ele não quer jogar o segundo, porque ele está me ajudando na parte... Na gerenciamento. Do marketing, fantástico. Então, na ideia é ter esse projeto, né? A gente pensa quem sabe é um projeto para os filhos, claro, dar uma continuidade, claro, né? Claro. Então, é isso, virou uma família, entendeu? A conquista maior, a gente lá dentro, né? A gente falou dos desafios, né? Foram muitos aqui, posso citar um monte, né? Mas esse foi o principal, né? Das crianças. E a conquista foi essa aqui dentro mesmo ali, os pais parabenizando, agradecendo, e um monte já fechando, os que participaram do primeiro, já fechando e vão estar no segundo, né? E os patrocinadores, todos os que patrocinaram, que eles foram incríveis, né? De acreditar. Imagina você patrocinar um evento que você não... desconhecido, que não existe, né? Até então. Não existia, né? E todos que patrocinaram o primeiro estão no segundo, todos. Sim. Nenhum ficou de fora. Já estão no segundo, estão entrando patrocinadores novos e tal. Tivemos a gente disponibiliza um setor para os patrocinadores ficarem hospedados. Então, ter a experiência de patrocinar e estar presente. Dentro. Então, você imagina, o patrocinador está lá tomando café, almoçando, jantando com uma lenda dessa, né? Então, foi uma ideia que eu também trouxe, que era as crianças treinarem, os patrocinadores também terem essa experiência de se conectar com as lendas, né? E os pais, né? Também os pais colaboram, fazem isso para os filhos, e no último dia a gente faz o jogo dos pais com as lendas, né? Que é a cereja do bolo, que simplesmente foi fantástico também, né? Esse jogo final de encerramento. Mas eu acho que é isso, os desafios e as conquistas não foi fácil, mas foi muito gratificante. Noites em claro, muitas noites em claro. Sem dúvida, mas né, sem arrependimento nenhum, pelo contrário. A minha esposa, ela na última semana, ela falou assim para mim: se você inventar o Lendas Camp 2, eu me separo. Ela falou. E aí, quando a gente chegou no meio... E aí, quando a gente chegou no meio do Lendas, no meio do Lendas, né? A gente já saiu com a segunda data marcada, e ela... Imagina, porque ela ajudou a criar junto, né? Então, ela mesmo, assim, ela chegava para mim: nossa, os pais estão encantados, as crianças estão encantadas. Eu falei: então, vamos pro Lendas Camp 2. Ela foi a primeira a incentivar o segundo. A gente seguir pro Lendas 2. Agora, me diz uma coisa. Eu vejo, e talvez acho que só o futebol proporcione algo nesse sentido, Renato, de que desde a sua infância, a minha, nós somos de uma geração muito próxima, né? O futebol ainda é uma motriz para a infância. Porque eu acho que é a coisa mais básica. Você pode jogar com uma bola feita de meia, você pode jogar na rua, você pode jogar num quintal, você pode fazer uma monte de papel enrolado, passar fita. Você faz uma bola. Acho que quase que unânime, né? Falar 100%, mas é o primeiro brinquedo quase de toda bola, criança, né? E que ainda é o sonho, muitas vezes, para mudança de vida de muitas gerações. Desde a nossa época,
Pessoas certeza. da nossa idade, essas lendas que hoje você leva, tiveram sua vida mudada pelo futebol, sua realidade mudada pelo futebol. Deles e E da hoje, família, né? mais do que nunca, numa geração que vê aí o Neymar, Sim. bilionário talvez, jogadores que mudaram a sua realidade, a realidade daqueles ao redor. O futebol torna isso perpétuo, né? Com certeza. É o sonho da infância, é o sonho da fama, do estrelato, do destaque e da mudança de vida. Com Isso certeza. nunca muda, né? Com certeza. Só o futebol que O tempo vai passando, as faz coisas isso. vão atualizando, né? Ele vai ficando mais profissional, mas o Isso. sonho, as crianças, você vê o brilho nos olhos, isso não tem preço, né? É uma coisa. E muda mesmo, né? Muda a vida de uma família, de uma criança, né? De uma geração, né? Isso é espetacular. É isso aí. Agora, você mencionou a participação dos ícones do futebol brasileiro. Como é que você conseguiu reunir todas essas lendas para o evento? Também foi esse chamamento? Você já conhecia alguns? Um fala para o outro. Tem alguma história interessante que você queria compartilhar com a gente dessa reunião das lendas? Então, para juntar não foi tão difícil, né? Como eu fiz amizade, já atendendo eles no consultório e tal, como eu tenho essa conexão com eles, os que eu não tinha contato também é fácil, acabou. Através de um atleta, vou te passar aviso, vai entrar em contato, tal. O doutor Renato vai entrar, tá fazendo um projeto assim, assado, tal. Então, eles têm muita confiança, né? Uhum. A gente faz um trabalho direito, então eles vão indicar os profissionais, né? E também a gente sabe quem a gente chama, né? Então, as lendas vieram assim, foi bem natural, né? E não tivemos problema para contratá-los assim, foi bem tranquilo. E os que foram também, eles não tinham ideia, né? Que nem o Veloso teve com a gente, chegou, ficou encantado com o lugar, não imaginava o que ele ia encontrar, né? E acabou ficando, o horário dele até 6, 7 da noite, foi embora às 9h30, foi embora. Ele tinha um compromisso logo cedinho, queria fazer a Série B pela TNT. E então, assim, e os que foram querem ir para o segundo. Eles sentiram muito à vontade, amaram o projeto, né? Então, trabalhar com as crianças... A condução, né, é boa. Muito. Foi uma coisa assim... Eu falo que Deus estava presente ali, pondo a mão naquele dia, no projeto todo, porque não dá para explicar a conexão que foi das lendas com os atletas. Foi assim uma coisa espetacular. Eles fizeram assim, o papel deles foi incrível, de todos. Foi sensacional. Isso é muito especial, né? Foi muito bom. Inesquecível. Você falou de alguma história, Tem né? boa história? Tem muita, né? Porque a gente acaba... É o que eu te falei, a gente almoça, a gente acaba jantando com eles, está no consultório. É um intensivão. Mas tem muita história. Tem algumas que não dá para contar, igual né? as histórias do Vampeta. Do Vampeta, não dá pra... As que podem ir ao ar são pouquíssimas. Eu estava falando com o Bispo agora, antes de entrar, eu estava almoçando com o Macedo, né? E aí me veio falei para ele, ô Macedo, você fez aquelas trancinhas na cabeça, lembra a história, você lembra disso aí que ele fez com o Rastafari, né? E aí, como é que foi? Ô, doutor, você não acredita, cara, fiquei um dia fazendo as trancinhas, cheguei lá, a hora que o Tele, imagina, o Tele viu... Professor Tele Santana viu... Que é isso? Você vai raspar agora e não vai atrasar o treino, senão você tá fora do time. Ele foi para o vestiário, contando, pegou a gilete a seco ali. Ave Maria. E aí ele treinou careca, raspou todo o cabelo. Quando terminou, ele com o colete todo cheio com sangue, né? Porque... Se cortava. Cortou inteiro, né? Então, assim, são várias histórias, né? As histórias as festas que eles faziam, né? Várias histórias, né? Algumas que eu falei, mas não dá para contar, mas muitas, né? É uma resenha muito bacana. Essa história do Macedo aí, como eu acompanhei de moleque, né? Então é isso, a gente ouviu tanta coisa, né? Acompanhou. E às vezes a gente tem essa oportunidade de estar presente, né? É muito legal trocar essas ideias, essas informações, mas tem várias histórias boas aí. Olha, como jornalista, eu queria muito ter conhecido o Tele. Ter vivido próximo ali, tem um mestre, entendido, né? A cabeça do professor, do mestre Tele. Os 20, 30, 40, 50 anos na frente. É impressionante. Cara, impressionante, né? O que ele fez, o feito dele foi uma coisa assim, né? Até hoje reverenciado lá dentro no São Paulo, né? Mas no futebol, né? E o mestre Tele, incrível, né? Que coisa, é uma figura assim que passa eu tive duas oportunidades, né? Uma dessa foi no
quando ele estava embarcando para Tóquio, cheguei bem próximo, e eu tive uma que era um dia das crianças, e quem fosse uniformizado entrava no gramado, né? E aí eu entrei com o Macedo, eu era pequeno, então o Macedo, o Miller, que também o Miller fez parte do Lendas Camp 1, né? Então, eu tive foto, tenho foto guardada com o Tele Santana e tal, né? Mas, assim, como não tive um contato próximo, né? Mas tive uma foto. Que seria uma figura para o Lendas Camp também, né? Nossa, você imagina? Que com coisa certeza. Boa. Agora, vamos falar da segunda edição. 1º, 2, 3 e 4 de maio, lá em Guararema, novamente no D'Artagnan. O lugar ficou acertadíssimo, porque é a estrutura que você disse que é de primeiro mundo, usado por clubes profissionais. O que a gente pode esperar dessa segunda edição? Já sei. Aumentou o número de participantes, porque realmente viu a seriedade do projeto e como isso pode definir o desempenho futuro do jovem atleta. Exatamente. E isso é importante destacar. O que a gente traz de novidade, atividades estão planejadas para os participantes? Quando a gente terminou o Lendas 1, né, foi muito, muito elogiado. E a gente não pode se acomodar, né? Claro. Achar que a gente fez um brilhante trabalho e vamos repetir. Tem que repetir e a gente tem que acrescentar, né? Então, assim, os profissionais que se dedicaram, eu sou muito grato, eu falei, sou uma pessoa muito grata. Então, eles vão estar comigo novamente, os que participaram do primeiro Lendas 1, né, que se dedicaram, mas também a gente trouxe algumas novidades. A gente já fechou com o Neto, né, o Neto, que foi um pedido aí até dos atletas e de alguns patrocinadores, tal. Esse cara não existe. Não existe, né? eu não conheço ainda pessoalmente, mas uma das coisas que me fez contratá-lo foi ele tem aquele jeito polêmico dele, mas falam que o coração dele é uma pessoa espetacular, né? Você deve conhecer ele pessoalmente. É muito pouco mais de gente que está no entorno dele que eu tenho. Comigo também. É uma coisa espetacular. Espetacular. Foi assim unânime. Eu não tenho uma pessoa que fala, pô, ele deu algum cara ele ajuda, ele traz os ex-atletas no programa, ele divulga. Ele fomenta o futebol, né? Mesmo tendo parado de jogar, mesmo ele não parou um minuto da carreira dele de fomentar, de estar no bastidor, de provocar, que é o jeito que ele é mesmo. Ele é incrível. Então já podemos anunciar, Craque Neto. Craque Neto. Outro, porque assim, a gente levou o Birubiru, né, no primeiro, e os corintianos, pô, você tinha que ter chamado mais lenda corintiana, né? Então anunciamos o Neto, e agora soltamos hoje, já está na nossa página, o Gamarra. Grande Gamarra. Gamarra, né? Grande zagueiro, grande do defensor Corinthians, da seleção paraguaia. Sim. Vai estar presente lá também. Então o Veloso novamente, Alexandre Alves, falando que os nomes que a gente acaba passando, Alexandre Alves, incrível, que jogou em tantos clubes, né? Portuguesa, São Paulo, Botafogo, Sim. Atlético Mineiro e tal, e ajuda muito no projeto, se dedicou muito com a criançada, vai estar com a gente também no segundo. O Alex Silva, Pavão, novamente. André Petroni é um atleta que aqui no Brasil, algumas pessoas, não são poucas que o conhecem, porém fez uma carreira brilhante fora do país, que ele já participou do primeiro, vai estar no segundo, cara muito inteligente, faz gestão financeira, é um cara assim sensacional, ajudou muito no projeto, vai estar agora com a gente. André Petroni, Gamarra e Rogerinho R9, sim, dos amputados, sim, da seleção sim. de amputados, o cara sensacional. Espetacular. Ele já era para ele ter vindo no Lendas 1, porém ele tinha um compromisso de jogo em Fortaleza com a seleção. Na mesma data. Na mesma data ele não pôde. E já está confirmado também, em primeira mão, que a gente vai soltar, na realidade, ainda na semana. Que legal. Mas o Rogerinho R9 vai estar lá, faz uma palestra motivacional fantástica, faz aí no Brasil todo, viaja fazendo as palestras, joga que é incrível. É impressionante. É incrível que a seleção joga, habilidade. É um cracaço, né? Esses jogos, os final de ano, os festivos, ele dá show, um cara sensacional, coração grande, e vai estar lá com a gente, participando e trazendo essa experiência para as crianças também. Então isso é uma coisa que a gente já está no cronograma, que são as palestras, né? A gente vai ter todo dia, uma das lendas vai ter um bate-papo no anfiteatro com as crianças, né? Então no final vai ter perguntas e respostas, eles vão tirar todas as dúvidas, tal. Então assim, bem próximo mesmo, e assim, treinamento, então novidades
a gente está vindo com bastante coisa, né? A gente contrata também, no último dia, vem narrador, vem comentarista, túnel com fumaça, a gente faz uma festa bem bacana no último dia, né? Talvez a gente faça, estamos acertando para fazer de repente a filmagem ao vivo do jogo, dos treinos, dos jogos, estamos alinhando algumas coisas assim, então novidade tem bastante. Que joia, espetacular mesmo. Agora, como é que você acha, Renato, que o Lendas Camp ele impacta? Como é que ele bate na vida desses jovens atletas? Você já tinha me falado dos feedbacks emocionantes que você recebeu dos pais e dos participantes, quero até que repita. Mas como é que ele gruda na criança? É realmente poder se ver como aquela lenda, já foi um dia, poder desempenhar tanto quanto, ir tão longe? O que você vê que é o que pega? É porque eu acho que, de repente, a criança, eu acho que abre a cabeça que ele sabe que ele pode, né? Que ele consegue chegar a ser um atleta profissional, chegar no sonho dele, né? Porque às vezes parece tão distante e, de repente, a gente consegue conectar com essas lendas e saber que tudo pode, né? Eu acho que o próprio Lendas é um negócio que saiu do papel, que era uma coisa desacreditada, e o negócio cresceu, né? Se tornou uma realidade, né? O projeto. E eles aprendendo isso com lendas e com os atletas, com o futebol, eu acho que essa era a ideia e que a gente conseguiu passar. E acho que impactou bastante. Então, deles terem um foco nos treinamentos, né? Estudo também, né? A gente nunca pode esquecer isso, né? A gente tem os atletas hoje em dia, eles têm um estudo, né? Então a gente pega em cima disso, obedecer os pais, regras, né? Então é isso tudo que eles aprendem lá no Lendas Camp, além de treinar, né? Então saber que é possível, que o sonho ele pode se tornar realidade, né? Eu acho que isso Esse é o principal. É o grande ponto. Agora eu queria também, Renato, que você repetisse e reforçasse para os pais, né? Porque eles têm esse poder de decidir ou vetar, muitas vezes, esse sonho, né? Dos filhos, enfim. Mas o que você pode contar para a gente sobre a participação dos pais dentro do Lendas Camp, inclusive ter esse jogo festivo que você comentou? Como é que isso contribui para a experiência geral e qual que é a importância dessa participação? Essa conexão que a gente faz com os pais é muito, muito legal, muito, muito bacana. Quando a gente começou a desenhar, eu comecei até de trás para frente, Sim. Porque eu comecei a desenhar e pensei já no mesmo momento, falei, não, eu tenho que os pais aproveitarem essa oportunidade e ter essa experiência tem que integrar, né? Então, o que a gente fez? Os pais, junto com os atletas, a gente recebe eles no primeiro dia com café da tarde, faz um tour pelo CT, os pais vão ver a hospedagem, os quartos, toda a estrutura de campo e tal. A gente tem um monitor para cada 4 crianças, então isso é muito importante. Até regra do CT, e que a gente foi super a favor, então assim, a gente fica em cima na hora de dormir, quarto, tudo bonitinho, vai ver se estão dormindo, então é bem, bem controlado. Então os pais, a gente já teve essa conexão dos pais, a gente já abre o CT, lógico, eles trazem as crianças, né? A gente recebe um café, conhece toda a estrutura, e eles já sentem muito, foi muito legal, que a maioria, nossa, eu queria estar hospedado aqui, eu queria ficar aqui, né? Então eles já vão embora mais tranquilo, mais sossegado, sabendo de toda a segurança do local. A gente tem uma ambulância todos os dias, fica uma ambulância disponível no local. Graças a Deus a gente não teve nenhuma intercorrência, porém a gente tem que estar precavido, claro. Então a gente tem uma ambulância que é da New Leader, agradecer esse nosso parceiro que vai estar com a gente também, já confirmou no Lendas 2, né? Eles também têm um hospital próprio, tal, conveniado, né? Conveniado, tudo. Então a gente tem toda uma estrutura, né, para receber essas crianças. A gente está com todo esse respaldo, né? Mas voltando aos pais, e aí então eles ficam nessa tranquilidade deixando os filhos ali, os atletas com a gente, né? E sabendo que no domingo, no último dia, eles voltam para receber as crianças, e aí a gente distribui uniforme para os pais entram no gramado com os filhos, num túnel de fumaça. Então, que eu falei, com o narrador, com o comentarista, então entram anunciando nome por nome do pai e do filho, perfilam tudo no gramado ali, aí entram as lendas, né, no túnel ali com fumaça, uma festa muito bacana.
perfilam todo ali no gramado, toca o hino nacional, e aí tem o jogo dos atletas com as lendas de orientando, como de treinador. Então tem o jogo deles, acaba o jogo deles, aí entra o jogo dos pais. Entre os pais vão ter a oportunidade de ter o jogo com as lendas. Então, assim, você falou do feedback, pô, eu saí e eu joguei, né? No primeiro tempo eu joguei, e aí na hora da festa, um pai chegou para mim e falou: Renato, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu virei para um lado, eu fui tocar a bola, tava o Miller. Aí eu virei para o lado, tava o Macedo. Veloso. Ele falou, cara, nem nos meus melhores sonhos. Então, assim, cara, né, então é muito familiar, né? Muito bacana você conseguir fazer esse trabalho e conectar com os pais, os responsáveis, né? Tinha até uma mãe que ia jogar, a gente abriu, pode, a mãe ia jogar, acabou depois desistindo de jogar. Mas, assim, essa conexão foi muito legal, né? E aí depois tem o almoço festivo, né? Então, os pais ali tiram foto, né? Batem papo com os jogadores, com as lendas. Então, é uma festa muito, muito bacana. E eles vão embora felizes da vida que fizeram uma boa escolha no treinamento, no acampamento, da experiência, né? Então, a gente engloba, né? Ah, é só um acampamento, é só um treino? Não, é treino, é jogo. Aperfeiçoamento, experiência, palestras, né? Físico, mental. Tudo. Nossos preparadores agora estão fazendo um trabalho regenerativo com aquelas mantas lá. Sim, então, a tecnologia que está envolvida. Então vai ter essa parte de preparação física também para eles, né? Então, essa parte eu deixo com eles específica, então que a gente não faz, põe quem saiba, né? Isso. E eles fazem com maestria. Então é isso, a gente essa conexão aí com os pais foi sensacional, tanto que na semana não, no domingo mesmo à noite, que a hora que a gente tem um canal de comunicação, isso é muito importante também, a minha esposa fica com o celular filmando, fotografando, alimentando o canal de transmissão, né? Então, agora estão na hora do almoço, eles almoçando, agora estão no treinamento, a gente tem o jogo noturno, o gramado lá foi a mesma empresa que fez o Arena do Corinthians, é um tapete, é um espetáculo. E a gente faz, então, para eles terem experiência, eles treinam durante o dia, tem o descanso, tem a hora deles lá, porque lá a gente tem campo de golfe, tem a quadra de futevôlei, né? Tem snooker, tem o salão de jogos, tal. Então a gente tem aquela, para eles relaxarem depois do almoço, uma descontração e tal, né? Então a gente tem o horarinho deles, né? Mas à noite tem um jogo noturno, e é uma coisa bem bacana. Então eles têm experiência, o campo todo iluminado, então eles vão jogar no campo também na parte da noite. Então tem o treino durante o dia e o treino durante a noite. Uhum. Então, os pais podem ficar tranquilos. 5 refeições por dia. É fantástico. Pode levar o teu filhote lá, porque certamente vai sair modificado, vai sair motivado, vai sair com mais disciplina e com maior entendimento do que é esse universo do futebol. Com certeza. Né? Para se tornar um atleta profissional, né? Em nível absoluto de rendimento. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o futuro do Lendas Camp, né? A gente já suitou aqui 2 assuntos, que uma das ideias é criar a versão feminina, por que não? Está em análise, né? O Lendas Camp delas. Quem sabe Sim. esse já seja o nome. Gostei do nome. Nós estamos aqui para ajudar. Gostei. Né? E se você tem... E outra que a gente brincou aqui, né? Pode ser um projeto para os seus filhos continuarem, enfim. Com certeza. Né? E se você tem alguma visão de expansão mesmo, novos projetos relacionados ao evento, às vezes mais de um por ano. Na realidade, já está no papel, né? O Lendas Camp escolar. Então, a gente tem porque as escolas começaram a procurar a gente, porém, as escolas eles não querem fazer nada, dormir. Então, a gente vai fazer o escolar, que a gente leva a escola... Uma versão mais... day use. Passa o dia com uma lenda, treina e volta. Esse é um projeto, é um produto do Lendas que a gente já está desenhando, né? O Lendas Feminino é o Lendas Podcast, que é uma conversa que a gente já teve aí nos bastidores. Sim. Quem sabe vai sair aí uma parceria, porque essa conexão que a gente tem com os atletas, a gente trazê-los para o podcast e a gente fala qual foi a experiência deles no Lendas Camp, e o principal é entrevistá-los e colocar ao público, né, a história de cada um e tal. E com a marca do Lendas Camp. Com a marca do Lendas Camp.
Então, essa é a ideia. Tem algumas coisas acontecendo aí, mas vem novidades por aí, com certeza. Estamos aprendendo. E a ideia realmente pelo menos 2 por ano. A gente fez um em novembro, né? E esse já em maio. Provavelmente a gente encerre o Lendas 2 já com uma data do Lendas 3, né? Igual a gente fez. Ainda para 2025. 25 ainda. Pelo menos 2 por ano, a princípio. A gente tem um outro produto também, que é muito interessante, muito legal, que é fazer o Lendas Camp para os adultos. Então, onde você vai lá, você se matricula para participar do Lendas Camp, e aí a gente vai montar times, em onde cada time vai ter um capitão, que é uma lenda. E aí vai fazer um final de semana, um campeonato interno ali, então usufruindo do CT, que a gente tem piscina, tem as coisas tal. Um grande clube, né? E o jogo ali com os atletas, com as lendas ali, né, para os adultos, né? Esse é um outro produto que a gente está desenhando produto também. De experiência. Uma experiência. Uma isso aí, que hoje a gente tá muito em alta aí. Sem dúvida. Que é fantástico, né? Sem dúvida. É fantástico. Então tem bastante coisa acontecendo aí, vem novidades por aí. Muito bem. Renato, eu queria que você deixasse nesse finalzinho da nossa entrevista uma mensagem para os jovens atletas que estão nos acompanhando, que sonham em seguir uma carreira no futebol, e também para os pais, para que confiem, para que fomentem e incentivem os sonhos dos jovens. É isso aí. Eu acho que os pais têm que incentivar o esporte, né? Se os filhos têm esse sonho, a gente tem que abraçar, né? Eu vejo a maioria do que participaram, é incrível hoje em dia a participação dos pais. É incrível. A dedicação de pais, assim, que é uma loucura, né? Acorda de madrugada, entra no Lendas Camp, treina no clube, vai para outro acampamento, enfim, investem bastante. A gente está vendo uma abertura da cabeça dos pais incentivando bastante, né? E a gente sabe que o esporte, o que traz de benefício, né, para as crianças, né, e para o futuro. E é isso. Estamos aí para acrescentar com o futebol, com as crianças e trazer aí uma experiência incrível para todos, para os pais, para as mães, para as crianças, né? E que foi um prazer incrível trabalhar com eles. Para a gente foi um aprendizado também. A gente cresce com isso, né? É incrível. Você muda assim. Acho que eu sou outra pessoa depois do Lendas Camp 1. Foi muito legal. Trabalhei em conjunto com pessoas, assim, a dedicação dos profissionais. Foi muito legal. E a dedicação das crianças. Não teve preço, não. Foi muito legal. E se a gente saber que, né, que nem a gente sabe que tem crianças aí que melhorou o treinamento, que já está sendo encaminhada, saber que de repente a gente contribuiu um pouquinho ali para a formação deles, a gente chegou na nossa meta aí, que era isso aí, contribuir para a formação de um novo atleta, de uma nova lenda. É muito gratificante, né? É isso aí. Sobretudo numa era em que a necessidade dessa profissionalização vem cada vez mais cedo. É verdade. Então tem que estar preparado. Que a gente falou, não tem mais amadorismo, né? Não tem espaço para isso. Eu vejo seguindo esses atletas aí, férias, 11, 12 anos, 13 anos, com preparador físico, treinando nas férias, né? Então, muito legal, né? Alimentação. Teve o Miguel Moreto, que tá foi muito legal a presença, o pai dele esteve lá com a gente, e o menino, 13 ou 14 anos, 1,94 m. Puxa vida! E o menino, agora nas férias, puxa vida, ele deu mais uma secada grande e tal, vai em cima, vai para ele para tudo quanto é lado, e se dedicando bastante. Então você vê assim, a molecada se preparando, os pais, né, colocando, hoje tem tantas empresas aí que fazem um trabalho bacana, né? A RD Esportes, que está com a gente, que é do Daré, faz um trabalho bacana, já mandou atleta para fora do país, preparando esses atletas, né? Muito legal. Então, é isso. Eu acho que estamos aí para contribuir, né? Em experiência, em aprendizado, e essa foi a conexão aí que a gente trouxe das lendas para os atletas. Doutor Renato Lanzoni,
da área da odontologia, doutor Renato Lanzoni na área do futebol, na formação dos jovens atletas. Muito obrigado pela presença aqui no nosso Estúdio Vitrola. Eu espero que a gente ajude o Lendas Camp a formar cada vez mais jovens, a realizar os sonhos, que é um sonho teu, é um sonho de muita gente. Estamos aqui juntos para isso. Eu agradeço. Quem quiser saber mais sobre o Lendas Camp, como é que faz? Entre em contato com a gente no Instagram, Lendas Foot Camp, tá? Ou no WhatsApp, no 11 98 762 3275, que a gente tira todas as informações, vamos estar lá à disposição para qualquer dúvida. Muito bem. Está aparecendo na tela aí para quem quiser. Lendas Foot Camp no Instagram, acho que é um canal essencial. Vão lá dar uma olhadinha. Obrigado, Fernando, pelo convite. Prazer. A experiência de estar aqui com vocês e trazer a experiência aí do Lendas Camp, né? Falar um pouquinho que a gente pode ser, de repente, pô, você é dentista? Ué, por que não? A gente, né, tarefas, né? E a gente tá aí vivo com energia, por que não, né? Fazer tudo com... Eu amo odontologia, uma das coisas que tu não fala, você vai parar desse jeito, você vai parar com odontologia. Não vou parar com odontologia, porque é o meu amor, minha paixão, eu faço as duas coisas com amor e carinho. E é isso aí, agradeço aí mais uma vez, olhando para a câmera, todos os pais que nos confiaram, os atletas, os filhos, as lendas que estiveram com a gente, nosso staff todos, me perdoa se eu esqueci algum nome, né? E os meus patrocinadores que foram incríveis no primeiro e estão juntos aí já no segundo também, porque são incentivadores, né? Eles não estão lá só expondo a marca, eles estão incentivando o esporte, né? Que foi a ideia deles exatamente, né? No primeiro e no segundo. Então, minha gratidão eterna aí a todos que fizeram parte do primeiro e estão junto aqui comigo no Lendas 2. Obrigado, Fernando. Vida longa aí no Vitrola. Amém. Sucesso. E quem sabe aí logo tá surgindo uma parceria, estaremos juntos. Não aí. tenho dúvida. Com toda certeza. As boas ideias, elas têm que se cruzar. Obrigadão, Renato. Obrigado, Fernando. Valeu. Tamo junto. Para você que nos acompanhou até agora, também o meu mais sincero agradecimento. Mais um Estúdio Vitrola vai ficando por aqui. E eu sempre peço, porque é importantíssimo, inscreva-se no nosso canal. Você clique no sininho da notificação para você ficar sabendo quando tem novidade por aqui, porque são sempre histórias inspiradoras que a gente traz nesse nosso programa. Curta, é muito importante, porque curtindo não custa nada, é um clique, você faz com que o nosso conteúdo, a plataforma entenda que deva ser recomendado a outras pessoas. Comente, deixe a sua opinião e sempre, sempre, sempre passe para um monte de gente, distribui no WhatsApp, a gente passa tanta notícia ruim, vamos passar exemplos de empreendedorismo, de sonhos que viram realidade e daquilo que a gente pode fazer pelo outro. A gente se encontra numa próxima edição. Tchau!